Criado como um psicopata no sentido mais sádico e doentio da palavra, o Coringa logo se tornou um ícone dos quadrinhos, das animações e, posteriormente, também dos cinemas, sendo considerado hoje um personagem ícone da cultura pop, além de já ter se desprendido completamente do Homem-Morcego, estrelando suas próprias histórias e se colocando como um dos grandes símbolos da cultura de super-heróis e do cinema contemporâneo, muito em conta pelas marcantes atuações que recebeu ao longo dos anos, sejam elas positivas ou não. Tudo começou no ano de 1940, quando o Batman já havia se tornado um personagem popular o suficiente para estrelar sua história própria na DC Comics, deixando de ser apenas mais uma das várias histórias mostradas na série Detective Comics. Em Batman número 1, somos apresentados também ao Coringa, em uma versão muito distinta e diferente do que é atualmente, mas que já continha os relances de palhaço do crime e psicopatia que estamos acostumados. A criação do personagem, inicialmente, era atribuída ao roteirista Jerry Robinson, mas com o passar dos anos, diferentes versões e depoimentos foram contestando essa versão da história, que hoje aceita, além de Robin, Bill Finger e Bob Kane como criadores do personagem. Uma curiosidade interessante sobre esse período é que, segundo Kane, a intenção original era que o personagem permanecesse durante 2 edições da revista do Batman. Entretanto, a aceitação do público foi tão positiva que a DC Comics interferiu no processo de roteiro na segunda edição, fazendo com que o personagem não fosse morto e se tornasse uma figura carimbada nas continuações, o que levou à grande rivalidade e dualidade que temos até os dias atuais, mais de 80 anos depois. A grande inspiração para a criação do Coringa veio do personagem vivido por Conrad Veidt em O Homem que Ri, filme mudo inspirado na obra de Victor Hugo e lançado em 1928. A obra conta a história de Gwynplaine, um menino condenado pela corte inglesa após atrair o seu pai a passar por um procedimento cirúrgico que mutila seu rosto, obrigando-o a sorrir para sempre. O visual do personagem, unido à direção expressionista do alemão Paul Lane, conferiram um visual marcante e horripilante para o personagem, que acabou servindo como principal inspiração para quadrinistas durante seu processo de criação, pois casava perfeitamente com a estética macabra, mas ao mesmo tempo engraçada, que queriam entregar no personagem. Essa inspiração foi a regra para o personagem durante quase 2 décadas. Entretanto, durante a década de 50, a editora foi obrigada a mudar o tom do personagem, em resposta ao Código de Regulação dos Quadrinhos, que entrou em vigor nos Estados Unidos. Diante disso, o Coringa se tornou um simples ladrão, pateta e arruaceiro, mudança narrativa que foi muito mal vista pelos fãs na época, o que explica muito da inspiração para a série da década de 60, que viria a ser a adaptação mais excêntrica do personagem durante décadas, ao menos até 2016, com a versão ainda mais controversa e piegas vivida por Jared Leto. Dentre os feitos mais marcantes do personagem ao longo da sua carreira de quadrinistas estão, além do assassinato de Jason Todd na HQ Morte em Família, publicada em 88, e que teve seu desfecho decidido através de ligações telefônicas de fãs, o estupro e tiro que tornaria Barbara Gordon paraplégica em A Piada Mortal, evento que foi inclusive considerado na cronologia oficial da editora, com o restante da obra, mesmo que não seja totalmente cânone, ainda assim considerada como uma das melhores obras já escritas por Alan Moore e também da editora. A versão de origem do personagem, mais bem aceita nas HQs, remete à participação daquele que viria a ser conhecido como Coringa em um assalto à fábrica de produtos químicos na cidade de Gotham City, utilizando um capuz vermelho durante o processo. Com o plano fracassado, o criminoso acaba sendo perseguido pelo Batman e cai em um tonel de produtos químicos, que desfiguram sua face, tornando-a branca, e também o induz à loucura, desenvolvendo no processo também uma obsessão pelo Homem-Morcego, que viria a se tornar o seu maior rival dali em diante. No entanto, há também a versão contada em A Piada Mortal, que reaproveita muitos desses elementos clássicos, mas a torna ainda mais profunda e complexa. Na versão escrita por Moore, o personagem, além de cair no tonel de produtos químicos, também era um comediante fracassado com problemas financeiros, pois tinha um filho muito próximo do nascimento. Desesperado para conseguir dinheiro, o personagem aceita participar do assalto, mas no mesmo dia, sua esposa e filho morrem em um acidente doméstico, o que compromete a sua atuação no assalto, levando ao fracasso e ao acidente que o desfiguraria. Acontecimento esse que, inclusive, é usado como base para o personagem testar a sua tese de que toda pessoa está apenas um dia ruim de enlouquecer, assim como ele.
A primeira adaptação do personagem para fora dos quadrinhos ocorreu na década de 60, na série para televisão do Homem-Morcego, estrelada por Adam West. Nessa versão, essencialmente diferente do que estamos acostumados a ver do personagem, pois ainda sofreria influência dessa fase comedida do personagem nos quadrinhos durante a década de 50, o ator responsável por dar vida ao Palhaço do Crime era César Romero, com uma versão cômica, mas longe de ser o psicopata sádico. Grandes pérolas da comédia e momentos sem sentido entre o Coringa e o Batman foram criados. Dentre os episódios mais marcantes, estão aqueles em que o personagem tentou transformar todos os reservatórios de água de Gotham em gelatina, e a primeira aparição do gás do riso fora dos quadrinhos, embora uma versão não letal do produto. Com a chegada da década de 70 e a derrubada do código de quadrinhos, o Coringa voltaria a ser sádico e violento como no princípio, o que também afetaria sua próxima adaptação, que viria para as telas apenas em 89, com o filme estrelando Michael Keaton e dirigido por Tim Burton. O mundo enfim conhecia o Coringa de Jack Nicholson. Com grande aclamação da crítica, muitos elementos da origem do personagem foram alterados nessa versão, mas nem por isso a obra deixou de ser adorada pelos fãs, que viram a melhor adaptação do personagem até então, e que daria conteúdo para as HQs por quase toda a década seguinte, pois muitos dos elementos góticos do filme, que até então eram retratados de forma implícita nas HQs, ficaram cada vez mais evidentes na ambientação de Gotham City e na construção do próprio Coringa. Durante a década de 50, com a continuação da franquia iniciada por Tim Burton, não houve nenhuma outra aparição do personagem para as telonas, ao menos do ponto de vista tradicional. Foi durante os anos 90 que foi ao ar a série animada do Batman, que trouxe a versão mais marcante do personagem no quesito animação, trazendo a voz de Mark Hamill, o Luke Skywalker da franquia Star Wars, na dublagem do personagem. Foi também nessa mesma série que tivemos a introdução de Harley Quinn, que viria a se tornar um interesse romântico, e mais tarde, um personagem de relevância equivalente na DC Comics, fazendo barulho no cinema até os dias de hoje, dado o talento de Margot Robbie para incorporar a personagem. Mas foi na versão seguinte que o Coringa realmente atingiu outro patamar, graças à atuação memorável e ganhadora de Oscar, de Heath Ledger, que infelizmente se suicidou pouco tempo após o término do processo de produção. Em O Cavaleiro das Trevas, conhecemos a versão mais realista, louca e caótica do personagem, transcendendo tudo o que havíamos visto até então. Possuindo um visual muito mais psicótico e sombrio do que os seus antecessores, muitos acharam que Ledger não seria capaz de dar vida ao personagem com talento suficiente, mas o resultado foi estarrecedor, se consagrando como a melhor versão do personagem até então, posto esse que viria a ser desafiado apenas por aquele vivido por Fênix 11 anos depois. É impossível falar da versão de Jared Leto sem falar das polêmicas que cercearam o personagem. Além das evidentes mudanças na caracterização do personagem, as tatuagens, os dentes de prata e o visual mais gangster, a própria atuação do ator foi bem polêmica, pois é sabido que Leto causou muitos problemas durante a produção. Seja qual for o caso, o Coringa de Leto nasceu fadado ao fracasso por estar em um contexto tão tumultuado e incerto da DC Comics, que ainda sofreria para continuar o ritmo nos cinemas. Com isso, o personagem até poderia ter sido melhor desenvolvido e encontrado seu valor, mas foi cortado cedo demais para isso. A Liga da Justiça de Zack Snyder até tenta remediar isso e dar certa redenção para Leto, mas já era tarde demais, pois uma nova versão, tão marcante quanto a de Ledger, já havia chegado. Em 2 de outubro de 2019, chegou aos cinemas Coringa, dirigido por Todd Phillips e protagonizado por Joaquin Phoenix. Uma união não somente vitoriosa, como também caótica. Considerado por alguns como a melhor versão do personagem, é evidente que essa obra é a mais complexa e profunda envolvendo o personagem, transcendendo um mero elemento quadrinesco e trazendo questões sociais e humanas para o personagem, principalmente em seu processo de criação. Nessa versão, a loucura do Coringa deixa de ser apenas um fruto de um acidente e de uma predisposição para se tornar um sintoma da sociedade em que vive. Um mundo assustadoramente similar ao que vivemos e que poderia estar gestando personas tão doentias quanto. Contando também com uma pequena participação especial em uma cena excluída de The Batman e a promessa de receber mais filmes da franquia de Fênix, o Coringa é uma constante no universo DC, mas também na cultura pop como um todo. O Palhaço do Crime não possui poderes ou habilidades especiais, mas é apenas um homem enlouquecendo com o intelecto de gênio, encarnando todo o mal e insanidade do mundo. Ame-o ou odeie-o, é inegável o valor do Coringa para a nossa cultura, que além de ter se tornado um caso de estudo na cinematografia recente, é considerado também o maior vilão de todos os tempos.